transferido para Amadeu poderia ser transferido para integrar os quadros da Sociedade de Economia Mista sem a realização de novo concurso? Não. Né? Então, não há de se falar todo ingresso aqui para eu ter essa estabilidade e ser considerado servidor efetivo, eu preciso do concurso público. Ok? Eu trouxe mais uma questão que fala aí a incidência aí, pelo que eu observo dos exames da ordem, eles gostam muito de determinados assuntos. Concurso público é um que geralmente cai, né? Veja, do 2021, a gente teve duas questões, perdão, 2021 e a questão número 3 aí de 2020, ambas vão falar sobre o quê? Sobre contratação, sobre a questão de ingresso no setor público. Então, é um tema que quase sempre ele cai. Veja, caiu em 2020 e caiu em 2021. 2 exames seguidos. Maria foi contratada temporariamente sem a realização de concurso público para exercer cargo de professora substituta em entidade autárquica federal. Então, sem a realização de concurso público. Esse é importante eu verificar, tá? Em decorrência do grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu no exercício por mais 3 anos, período do qual recebeu muitos elogios. Então, aqui, a Maria, subentende-se que ela foi contratada por teste seletivo ou PSS, Processo Seletivo Simplificado. Tá? Não tem o concurso público, pode ser por meio de prova, mas ele é por tempo determinado. Para que existe? Né? Para suprir uma licença. E é isso que a questão está explicando. Em razão disso, alunos, pais, colegas de trabalho levaram à direção da autarquia o pedido da criação de um cargo de comissão de professora. Para que serve o cargo de comissão? O cargo de comissão sempre é assessoramento, ele vem aí como cargo de diretoria. Eu não posso criar um cargo de comissão para funções efetivas, como o de professor. Para que Maria fosse nomeada para ocupá-la e continuasse ali lecionar. Avalie a situação hipotética apresentada e, na qualidade de advogada, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Não é possível a criação de um cargo de comissão de professora. Isso aí. Visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Essa é a resposta correta. É importante a gente sempre observar todas as questões e a gente marcar e deixar bem descrito ali o que está errado, tá? É adequada a criação de um cargo de comissão para que Maria prolongue as suas atividades como professora. Não é adequado, pelo contrário. Maria tem estabilidade, não tem estabilidade, só quem tem estabilidade é servidor efetivo, servidor de carreira. Não é necessária a criação de um cargo de comissão para que Maria permaneça exercendo a função de professora, porque a contratação temporária pode ser prorrogada por tempo indeterminado. Não. Geralmente, aí depende muito da legislação que existe, mas geralmente aí, algumas a gente tem 6 meses prorrogada por igual período, algumas de 2 anos e outras de 3, mas isso depende muito da regulamentação interna de cada função, ok? Daí a gente vai aqui para a questão número 2, também do exame de 2021, tá? O município Delta está passando por graves dificuldades financeiras e recebeu da sociedade empresária Incorpora Tudo uma proposta de alienar determinada praça pública situada em bairro valorizado. Então, alienação de praça pública. Opa, professora, do que a gente está falando aqui? Bens públicos, tá? O que eu tenho que lembrar? Nós temos 3 aí classificações de bens públicos. Bens públicos de uso comum, tá? Que é considerado a praça, né? Então, a rua são bens que toda a população pode utilizar indiscriminadamente aí. E daí nós temos os bens de uso público especial, que tem uma destinação específica, como hospital público. Qual que é a destinação do hospital? Atendimento da saúde. Como escola,
né? Então, é errado quando eu vou numa escola ou quando eu vou num hospital e falo, não, é público, é meu, eu posso usar do jeito que eu quiser. Não, ele é um bem público de uso especial. Então, ele tem uma destinação específica, tá? E os bens públicos dominiciais, tá? Alguns autores chamam de dominicais. O que são esses bens? Que perderam a utilidade pública, foram desafetados, tá? Quando eu falo em alienação de bem público, pode-se alienar? Pode-se, né? A gente fala que esta alienação, ela é condicionada, porque existem algumas condições para que a alienação seja feita. A primeira e principal delas é que seja um bem dominicial, tá? Que ele seja um bem desafetado, ok? Então, essa é a ideia. Quando eu começar a ler a questão, isso tem que vir à minha ideia, à minha cabeça, para lembrar de bens públicos, tá? Situado em bairro valorizado por montante consideravelmente superior praticado ao de mercado, em decorrência da grande interesse que a Incorpora Tudo tem de promover um empreendimento de luxo no local. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. O município Delta pode alienar o bem em questão? A gente já viu que não pode, porque uma praça, ele é um bem de uso comum, tá? Os bens de uso comum têm aí a total liberdade da população utilizar, né? É interessante a gente destacar que até algum tempo atrás, Ponta Grossa era um dos únicos locais que tinham um bem de uso comum fechado, que é a Praça Santos Andrade, na frente ali da UEPG. Não poderia estar trancada. Então, não pode alienar, tá? Então, aqui a gente já viu que está errado. Letra B. O bem em foco, por ser dominicial. Ele não é dominicial. O que ele é? Ele é um bem de uso comum. O bem público em comento, em razão de ser de uso comum, só poderia ser alienado se houvesse a sua prévia desafetação. Isso aí. E fossem seguidos os ditames da Lei Geral de Licitações. Isso aí. Tá? Então, para ele ser alienado, ele tem que passar, além de tudo, ele tem que ser desafetado, ele tem que ser aí, tem que se verificar, fazer uma avaliação desse bem, ele tem que passar pelo legislativo, tá? Para daí sim ele ser alienado através da lei de licitações. O bem de uso especial, ele não é de uso especial. Vejam que aqui, se eu soubesse já a classificação, eu já conseguiria acertar a questão, tá? Letra C é a alternativa correta. Vamos aí para a penúltima. Rafael, funcionário da concessionária, prestadora de serviço público de fornecimento de gás canalizado, realizava um reparo da rede subterrânea. Ok, prestação de serviço público. Quando deixou a tampa do bueiro aberta, sem qualquer sinalização, causando a queda de Sônia, transeunte que caminhava pela calçada. Sônia, que trabalhava como faxineira diarista, quebrou o fêmur da perna direita em razão do ocorrido e ficou internada no hospital por 60 dias sem poder trabalhar. Após receber a alta, Sônia procurou você para ajuizar uma ação indenizatória em face de quem? Então, aqui a gente está falando de responsabilidade civil. A responsabilidade civil da administração pública, ela é objetiva, tá? O que eu tenho que lembrar em relação a isso? Que, diferentemente, por isso que eu falo, não faz a comparação com o âmbito civil, que a responsabilidade é subjetiva. Aqui, a administração pública, ela em si assume a responsabilidade pelos danos que os seus servidores causarem, tá? Professor, mas veja, isso é injusto, né? Vamos pensar ali na situação. Pense acontecendo a situação. E isso ocorre no dia a dia de vocês aí, enquanto advogados, vai acontecer muito, né? Pensa na Sônia, ela acabou tropeçando, caiu no bueiro, não tinha sinalização, e daí vai fazer o quê?
né? Para quem que eu vou acionar, né? Aí que vem a dúvida e o ponto de interrogação. O funcionário é responsável? Ele pode ser responsabilizado depois numa ação de regresso, tá? Mas a administração pública como um todo, ela assume o risco aí da sua responsabilidade. Então, vamos lá. Como aqui é concessionária, a concessionária vai assumir o risco, tá? Porque ela é responsável. Se caso a concessionária entrar num processo de falência, vamos supor assim, e tudo mais, daí sim eu posso chamar de administração pública, porque a administração pública, ela é a detentora do serviço, tá? O que que ela faz? Ela tem a titularidade. Quando ela passa para uma concessão, ela não vai passar a titularidade do serviço público, tá? Ela só passa a questão da prestação de serviço, ela ainda é titular, ok? Então, da concessionária, com base na responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é desnecessária a comprovação do dolo ou culpa do Rafael. Isso aqui. Para mim, não importa se o Rafael tem dolo ou tem culpa, né? Importa que a concessionária, ela é responsável, ok? Do Estado como poder concedente com base na sua responsabilidade civil direta e subjetiva. Não. Tá? E não é do Estado como poder concedente aqui. Poderia entrar como subsidiário aqui, mas não. De Rafael, não, eu já sei que não é do Rafael diretamente, com base na responsabilidade civil direta e objetiva. Tá? Do município, como poder concedente com base na sua responsabilidade civil objetiva, para cuja configuração é imprescindível a comprovação de dolo e culpa do Rafael. Ok? Então, vamos para a última aí, que claro que não podia faltar, falar de licitação, tá? A gente tem uma nova lei, mas ainda estamos utilizando, tanto que ali, olha, o exame aqui é de 2019-3, a gente tem uma nova lei de licitação, mas ainda podemos utilizar durante 2 anos a 86666, tá? Aqui a gente vai falar o quê? O que é importante eu lembrar da lei de licitação? Geralmente as questões gostam muito de mutabilidade e gostam da questão da inexigibilidade e da dispensa, tá? Quando que acontece inexigibilidade? Pense na inexigibilidade quando ela tem um caráter único, singular. Daí eu uso inexigibilidade, tá? A dispensa, o rol é taxativo, tá? Do artigo 24 da Lei 8666. Ele tem que se encaixar no artigo 24, ok? Essa questão em si, ela vem trabalhar aqui a inexigibilidade. Vamos ver. Determinado estado da federação passa por grave problema devido à superlotação da sua população carcerária. Tendo os órgãos de inteligência estatal verificado a possibilidade de rebelião e fuga dos apenados. Visando o atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e tendo em vista a configurada situação de grave e iminente risco à segurança pública, o ente federativo instaurou o processo administrativo e, em seguida, procedeu à contratação, mediante inexigibilidade de licitação. De certa sociedade empresária para execução de obras de ampliação e reforma do seu principal estabelecimento penal. Diante das disposições da Lei 8666, no que tange à obrigatoriedade de licitação, o Estado contratante agiu. Pensem lá, inexigibilidade. Ele é taxativo, a inexigibilidade do artigo 25. Primeiro, caráter, aqui que a gente tem que pensar é na exclusividade, ou contratação do setor artístico, que não é o caso aqui. Mas esse serviço de reforma e ampliação, por mais que seja emergencial, ele se enquadra em exclusividade, só existe uma empresa que faça essa ampliação e essa reforma? Não, né? Pelo contrário, a gente tem muitas empresas que fazem. Então, não se encaixa em inexigibilidade. É esse raciocínio que tem que ser feito para poder responder a próxima questão. Corretamente, diante da impossibilidade fática de licitação. Quando eu leio corretamente,
eu já vejo que está errada a questão. Porque ela não é correta, ela é errada. A inexigibilidade não pode acontecer. Corretamente, eu já sei que não pode. Geralmente a gente fica em dúvida entre duas questões, né? Então, se eu sabia que aqui era errada, a letra A e letra B eu já elimino. A minha dúvida vai ficar entre C e D. Vamos ler a letra C. Erradamente, pois, eis que as circunstâncias do caso concreto autorizariam a dispensa de licitação, observados os trâmites legais. Essa daqui. Vamos ver aí qual é a outra questão, que é essa que eu iria ficar em dúvida. Erradamente, uma vez que a prévia licitação é obrigatória na espécie, diante das circunstâncias do caso concreto. Se existe uma emergência, está enquadrado dentro dos incisos aí do artigo 24, tá ok. Tá? Então, aqui, a leitura e interpretação da questão, ela se faz muito significativa. Né? É isso que faz com que eu acerte ou é evidente. Você vai falar assim, claro, é óbvio, né? Mas uma boa leitura, veja, as questões elas são extensas, mas na verdade, se eu destacar aqui o que é importante realmente na questão, são palavras-chave, né? De direito aqui, no caso nosso aqui, material, ok? Então, agora termino aqui reformando a população aqui ao cárcere para passar para direito penal, né? Tá me ouvindo, Vanessa? Tô. Tá, que bom. Pessoal, então vamos parar com esse sofrimento do direito administrativo e vamos passar para o direito penal, né? Vamos ver sangue, que nem diz o outro, né? Então, como quem entrou posteriormente aí, né? Meu nome é Tair Gomes da Silva, né? Eu ministro aula de Direito Penal e Prática Penal. E eu trouxe umas questões de Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal. Vanessa, eu tenho um mecanismo ou você só passa para mim a questão? Eu consigo... Eu não sei se você consegue, mas ó, Eu acho que você consegue só aumentar um pouquinho para mim ou não? Para mim já está consigo. ótimo, se você conseguir aumentar para mim. Então Ah, vamos lá. eu vou colocar aqui, peraí. Vai colocar o quê? Assim. Isso, beleza. Então veja. A primeira questão, como bem disse a Vanessa lá no início da apresentação, também eu trouxe aí para vocês a questão aí do exame de 2021, aí, que diz a lenda que foi um dos mais complicados na primeira fase, né? E aí vamos demonstrar que se você for assim de trecho a trecho, de pedaço em pedaço, aí você vai ver que não se torna tão difícil a matéria, né? Então vamos lá, senhores. Então, se você ver lá o início da questão, nós temos que João, em 17 de junho de 2015, foi condenado pela prática de crime militar próprio. Após cumprir a pena real, sendo denunciado pelo órgão ministerial, sendo que no curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, admitiu a prática do delito. No momento da sentença condenatória, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e não reconheceu a atenuante da pena e nem as causas de aumento e diminuição da reprimenda penal, certo? Então, aqui trata de questão relacionada à qualificadora, agravante, atenuante e diminuição e aumento de pena, né? As famosas majorantes e minorantes. E aí eu fui pesquisar e verificar os outros exames da ordem, e não, né? Nos últimos 10 exames da ordem, tem uma questão sobre a dosimetria da pena, né? Então, não tem como você não ir fazer a prova objetiva, ainda mais quem for fazer direito penal e prática penal na segunda fase, sem saber a questão da dosimetria da pena, né? Então, eu vou lembrá-los um pouquinho da dosimetria da pena, só para a gente entrar na seara do exercício. Não sei se vocês se recordam, mas quem foi meu aluno obrigatoriamente tem que se recordar. Nós temos as qualificadoras aplicadas na primeira fase, temos as agravantes e as atenuantes aplicadas na segunda fase,
E temos as majorantes e minorantes, aumento e diminuição de pena aplicada na terceira fase do sistema trifásico da dosimetria da pena. E aí, professor, me lembre lá, como que eu diferencio qualificadora de agravante e de majorante? Né? Então, nós temos que lembrar o quê? Qualificadora, senhores, é quando dentro do mesmo tipo penal eu tenho uma circunstância mais gravosa que traz uma pena nova. Nossa, professor, o que você está dizendo? Eu estou querendo dizer assim, ó, quando você traz o crime de homicídio, você traz lá, matar alguém, artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Certo? Esse é o caput do homicídio. Olha o que é uma qualificadora, então. Dentro do mesmo tipo penal. Então, parágrafo 2º, inciso 1. Matar alguém por motivo fútil. Dentro do mesmo tipo penal, uma circunstância que deixou o crime mais gravoso, porque você matou por motivo fútil, certo? E que traz uma pena nova. A pena antes era de 6 a 20. Se você ler o parágrafo 2º inteiro, ele traz dizendo que a pena não é mais de 6 a 20. A pena é de 12 a 30. Então, dentro do mesmo tipo penal, uma circunstância mais gravosa, trazendo uma pena mínima e uma pena máxima mais gravosa, nós estamos diante de uma qualificadora. Certo? E a qualificadora, ela é aplicada, em regra, na primeira fase, como pena base. Certo? Tá, professor, essa é a qualificadora. E o que é uma agravante, professor? As agravantes são as previstas no artigo 61 e seguintes do Código Penal. Né? Então, você vai ler o 61, 62, lá vai ter uma lista do que vinha a ser as agravantes. Né? E atenuantes, artigo 65. É o que vai atenuar a pena, o que vai diminuir a pena. Certo? Tá, professor. Eu lembrei o que é qualificadora, que está dentro do mesmo tipo penal. Lembrei o que é agravante e atenuante, que é 61 e 65 do Código Penal. Mas o que é esse tal de aumento de pena majorante e minorante? Né? Aumento de pena majorante, diminuição de pena minorante. Aumento de pena e diminuição de pena majorante e minorante é quando você encontrar o ordenamento jurídico lhe trazendo frações. Então, toda vez que ele trouxer assim, ó, praticar o furto mediante repouso noturno, aumenta-se a pena em 1/3. Opa, falou em 1/3 fração, está falando em majorante, aumento de pena. Ou seja, vai se aplicar na última fase. É uma majorante, um aumento de pena. Ah, a tentativa é a pena do consumado reduzido de 1/3 a 2/3. Opa, se reduz de 1/3 a 2/3 é fração. Então, ela vai aplicar na última fase. Então, vejam, o sistema trifásico, é claro, né, a gente leva um período, né, para explicar isso. Eu só estou relembrando, senhores. Qualificadora, agravante e atenuante, e aí nós temos a nossa famosa majorante. Dito isso, então nós passamos para o nosso exercício. Então está dizendo assim, ó, considerando as informações expostas em sede de apelação, o advogado de João poderá requerer. Então, o que eu como advogado do João, o que eu posso requerer no exercício? Vamos lá ver. Letra A. O reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, mas não o afastamento da agravante de reincidência. Ponto. Vamos lá. Primeira coisa, reconhecimento da atenuante. Se vocês olharem ali, na segunda frase, indo para a terceira, diz assim, ó. No curso da instrução criminal, João reparou o dano causado à vítima, bem como, quando interrogado, olha agora, admitiu a prática do delito. Ou seja, confessou o delito. E todos nós sabemos que confissão é uma atenuante, né? Artigo 65, inciso 2, letra D, né? Estamos trabalhando com uma atenuante. Então, a primeira parte da letra A está correta, o reconhecimento de atenuante de confissão. Fechou. Agora ele diz assim, ó, causa de diminuição de pena do arrependimento posterior. E se você for lá no artigo 16 do Código Penal, o artigo 16 vai dizer assim, ó, toda vez que você praticar o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparando o dano antes da denúncia
por vontade própria, você terá a pena reduzida de 1/3 a 2/3 pelo arrependimento posterior. Então, é quando eu pratico um crime e me arrependo posteriormente, reparando o dano. E aí, se você for buscar no exercício, você vai ver lá na segunda linha que João reparou o dano causado à vítima. Então, está preenchendo o requisito da reparação do dano. Porém, vejam que ele reparou o dano após o recebimento da denúncia, porque ele já se refere à instrução criminal. Além disso, está claro que ele praticou um roubo com violência real. Então, a vítima ficou lesionada. Se a vítima ficou lesionada, então o arrependimento posterior não é cabível. Por que não é cabível? Artigo 16. Sem violência e grave ameaça à vítima, já não preenche o primeiro requisito. Reparação do dano, preenche. Terceiro, antes da denúncia, foi na instrução criminal. E, por último, por vontade própria. Vejam, dos 4 requisitos, já não preenche 2. Se já não preenche 2, não podemos aplicar a diminuição da pena do arrependimento posterior. E vejam, ela é uma diminuição de pena, porque se trata de fração, certo? Então, a letra A já estaria errada pela diminuição da pena pelo arrependimento posterior. Arrependimento posterior não é possível no presente caso. Se o arrependimento posterior não é possível no presente caso, vejam que a letra D também está errada. Por que a letra D de dado está errada? O reconhecimento da atenuante por confissão e da causa de diminuição por arrependimento posterior. Não, arrependimento posterior, nós já sabemos que não é cabível. Até aqui, ok? Ok, até aqui. Então, letra A e letra D estão erradas, não nos servem. Então, vamos lá para a nossa letra B e C. Letra B, reconhecimento da atenuante de confissão e de reparação de dano. Até aí, perfeito. Se você ler o artigo 61, inciso 2, letra B e D, tem lá o reconhecimento da atenuante de confissão e reparação de dano. E vejam vocês que a letra B e letra C, elas são idênticas na primeira parte. Porém, na última parte da B e da C, uma diz que você deve afastar a agravante da reincidência. E outro diz que você não deve afastar a agravante de reincidência. E aí eu volto lá para o 4º período, para quem faz o Unicical, ou para o 2º ano, para quem está em outra instituição, né? Provavelmente. E aí você tem que lembrar o que é reincidência, né? E o que é a nossa querida reincidência? É quando você pratica um crime quando já foi condenado diante de uma sentença transitada em julgado. Certo? Então, traduzindo para vocês, eu pratico um delito, esse delito transitou em julgado e eu venho e pratico um novo delito depois desse trânsito em julgado, eu sou reincidente. Ok? Mas veja o seguinte, nós temos claramente as nossas queridas exceções. E o artigo 64, inciso 2 do Código Penal diz assim: para efeitos de reincidência, não se aplica quando o crime anterior for um crime militar próprio. Né? Então, vejam ali o começo. João, em 17 de junho de 2015, foi condenado pela prática de um crime militar próprio. Crime militar próprio previsto no Código Militar, que é aqueles que somente o militar pode praticar. Certo? Então, o artigo 64 vai dizer: não se considera reincidência os crimes militares próprios e políticos. No nosso caso, é o próprio. Então, o que você pode fazer? Você pode requerer a atenuante de confissão, a reparação do dano e o afastamento da agravante de reincidência. Então, só nos sobrou a letra C de cebola. Você quer colocar um vermelhinho lá para nós, Vanessa? Ou não tem como? Não tem como, mas tudo bem. Letra C já passou lá, não faz mal. Ok, senhores? Vamos lá para outra, então. E vejam,
A que eu peguei, a questão passada era do 2021, né? Essa aqui é 2021, né? Então vejam lá, que é a mesma coisa, traz uma matéria sobre qualificadora, agravante, atenuante, aumento de pena e diminuição de pena. Então vejam lá. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular dele estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu o ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após a denúncia pelo crime de furto qualificado pela destreza e irregular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante de embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando essas questões, o que você, como advogado de João, poderia alegar no recurso de apelação? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que, inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Então, vejam, Lúcio está se embriagando não para cometer um delito, não para romper os limites de não cometer delito e sim depois cometer o delito. Ele simplesmente estava bebendo porque estava desempregado, ponto. Se o Lúcio estava somente bebendo, ingeriu bebida alcoólica e ficou bêbado, pelo motivo de estar desempregado, jamais nós podemos aplicar a agravante de embriaguez pré-ordenada. Porque a embriaguez pré-ordenada é quando o agente ingere álcool, substância de efeito análogo, para romper o quê? Para romper aquele limite que está faltando para ele cometer delitos. Então, eu vou ingerir bebida alcoólica porque está me faltando coragem. E não é o caso do questão. A caso em questão, Lúcio só estava bebendo porque estava desempregado. Depois surgiu a questão do ônibus. Então, vamos lá. Letra A. O reconhecimento de causa de diminuição da pena diante da redução de capacidade em razão da embriaguez. Né? Então, vejam que essa causa de diminuição de pena, ela não está prevista. Não há essa fração, não há isso no artigo 155 do Código Penal. Né? Então, a letra A já se encontra errada porque não tem essa causa de diminuição de pena no artigo 155 do Código Penal. E a continuação, mas não o afastamento da qualificadora de destreza. Eu já vou falar sobre isso. Então, a A já está completamente errada porque nós não temos esse caso de diminuição de pena. Letra B. A desclassificação para o furto simples, mas não o afastamento de agravante de embriaguez pré-ordenada. Vejam que a letra B ela está correta na primeira parte, que é a desclassificação para o crime furto simples, uma vez que ele foi denunciado por furto qualificado por destreza. Agora vejam para vocês, por que eu tenho que desclassificar de furto qualificado para furto simples? Né? Porque a destreza, nesse caso, não se aplica. Né? Não se aplica por quê? Porque não necessitou de uma destreza, de um empenho, de uma manobra, de uma agilidade do Lúcio para praticar o crime. Pois a pessoa estava dormindo profundamente e o celular estava solto em seu bolso, ou seja, estava quase caindo. Então, não se fez necessário uma destreza para praticar o furto. Então, de furto qualificado, passou para furto simples. Né? Eu vou dar um exemplo de furto qualificado por destreza. É aquele cidadão que consegue abrir a bolsa da mulher no coletivo, furtar a carteira sem que a vítima perceba.
Aí você está utilizando de destreza. Agora, no momento que o cara está dormindo profundamente, o celular está caindo do seu bolso, e você só retira o celular, você precisou de destreza. Aí, né, temos tudo, né, menos destreza. Então, a desclassificação para o crime para furto simples, ok, é isso que nós queremos. Mas ali diz assim, ó, mas não o afastamento da agravante de embriaguez pré-ordenada. E isso eu já expliquei na questão acima, que nós queremos o afastamento da agravante porque não se trata de embriaguez pré-ordenada, porque ele bebeu porque estava desempregado. Ok? Letra B, então, está incorreta pela segunda parte. Letra C. A desclassificação para o crime de furto simples, acabei de explicar, ok? O afastamento da agravante, perfeito, até aí, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Perfeito, perfeito. Essa embriaguez do Lúcio, que ele bebeu simplesmente por estar desempregado, não interfere nem na tipificação, na conduta típica, e nem na aplicação da pena. Por quê? Porque eu acabei de demonstrar para vocês que ele não estava se embriagando para cometer o delito, e sim porque ele estava desempregado. Então, letra C, correta, né? Perfeita a letra C. Letra D, absolvição diante da ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa? Não, né? Nesse caso aí, nós não estamos diante da absolvição pela embriaguez completa, né? Totalmente errado a questão letra D. Então, nos sobrou a letra C de certo. Ok, senhores? Se você conseguir colocar em vermelho, ok, Vanessa. Se não, você pode passar para mim, fazendo um favor. É para estar assim mesmo, essa? Ou você não quer que eu trabalhe com ela? Daí eu posso pular, Vanessa. E essa é a minha principal questão, como ela está pequenininha. Foi você que deixou assim. Eu já arrumo aqui, peraí. Não, ou Vanessa, você não me libera o compartilhamento? Eu acho que libera aqui, Tayan. Então, deixa eu tentar liberar, calma aí. Deixa eu fazer aqui. Apareceu para vocês? Apareceu, aham. Tá aparecendo a questão em cheio? Tá. E tá aparecendo bonitinho, Vanessa? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá? Então, perfeito. Tá. Alguém pode dar um feedback se está aparecendo perfeitinho aí ou não? Tá, Vamos tranquilo. ver. Tá, sim. Tá, perfeito. Então, vamos lá, Tá, então. professor. Então, veja, senhores, o seguinte. Essa aqui eu estou muito estourado no tempo já, Vanessa, ou não? Não. Não? Então, brigue comigo aí, porque essa daqui você sabe que eu vou longe nessa, né? Então veja, senhores, o seguinte. David, né, o Davi, em dia de então, sol... Então, está estourado no tempo, sim. Já que você então, eu não faço a última questão, qualquer coisa. Não briguem comigo. Davi, em dia de sol, levou sua filha Vivi, de 3 anos, para a piscina do clube. Enquanto a filha brincava na piscina infantil, Davi precisou ir ao banheiro, solicitando, então, que sua amiga Carla, que estava no local, ficasse atenta para que nada de mal ocorresse com Vivi. Carla se comprometeu a cuidar da filha de Davi. Então, eu, Davi, né, tô com a minha filha aqui, falei, Carla, fica aí com a minha filha que eu tô indo lá no banheiro. Naquele momento, Vitor assumiu o posto de salva-vidas, um terceiro, né, da piscina. Carla, que sempre foi apaixonada por Vitor, começou a conversar com ele. Vivi começa a brincar com o filtro da piscina e acaba sofrendo uma sucção que a deixa embaixo da água por tempo suficiente para causar seu afogamento. Davi vê quando os atos acontecem através da pequena janela do banheiro no local, mas o fecho da porta fica emperrado e ele não consegue sair. Vitor e Carla não veem o ato do afogamento da criança, porque estavam de costas para a piscina conversando. Diante do resultado morte, Davi, Carla e Vitor ficam preocupados com sua responsabilização penal e procuram um advogado, né? Então, vamos lá. Deixa eu resumir a história aqui, para quem não pegou lá eu falando. Então, o Davi está lá com a filhinha na piscina, resolve pedir para a Carla cuidar da sua filha e ele vai no banheiro.
A Carla, apaixonada pelo salva-vidas Vitor, começa a conversar com o Vitor, a Vivi cai na piscina, é sugada e vem a falecer. Perfeito? E nisso a Carla e o Vitor nem viram, né? E o Davi tentou ir, mas a porta emperrou, né? Então, senhores, veja o seguinte, essa questão você tem que lembrar... eu estou aparecendo na tela para vocês também, Vanessa, ou não? Tô? Tá. Essa questão vocês têm que lembrar lá do teoria do crime em conduta típica antijurídico culpável. Lembrando que a nossa conduta ela pode ser comissiva, ação ou omissão. Certo? E a omissão, lembrem lá, a omissão é dividida em omissão própria e omissão imprópria. E a omissão imprópria, que é o que eu preciso, diz assim, ó, olha o que diz a omissão imprópria. Toda vez que eu for garante e garantidor que eu tenho o dever de agir e não faço, não tem ação minha quando eu tinha o dever de agir, garante e garantidor, eu respondo pelo resultado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês lembrarem da matéria. Se a mãe que não denuncia o namorado novo que está estuprando a filha, todo dia o namorado novo vai lá e estupra a filha cedo, certo? E a mãe não denuncia. Olha a questão. A mãe é garante e garantidora? Sim, a mãe é garante e garantidora. Se ela é garante e garantidora, ela tinha que agir, tinha que denunciar, ir na polícia, fazer o que seja lá o que for. Se ela é garante e garantidora e não age, ela responde pelo resultado. Qual que é o resultado que a criança está sofrendo? Estupro. Então, a mãe responde por estupro. Sim ou não? Sim. Policial que poderia agir e não age num roubo, por exemplo. O cara tá roubando lá outra pessoa com canivetinho. O policial podia agir, podia chegar lá e matar aquela pessoa, né? E ele não resolve não fazer nada, vou ficar aqui tomando minha água. E o cara vai e mata o outro. Se o policial tinha o direito de agir, devia agir, ele é o garante e garantidor, ele responde pelo resultado. Ele vai responder por quê? Por latrocínio. Roubo seguido de morte. Então, isso aí não dá para esquecer essa matéria. Toda vez que você for garante e garantidor, você responde pelo resultado. Tá, então voltando à questão, eu vou ficar de lado porque a minha questão está nessa tela, tá bom, pessoal? Tudo bem? Diz lá assim, Carla, letra B, eu vou pular, letra B. Davi, que é o pai, apenas poderá responder por homicídio culposo, já que era o único com dever legal de agir por ser pai da criança? Não, o Davi não responde por nada. Porque por mais que ele seja o garante e garantidor, ele deixou a filha com um responsável e foi ao banheiro. E quando ele viu a cena, ele tentou agir. Ele só não conseguiu porque a porta emperrou. Então, Davi, que é o pai, não responde por nada. Letra C. Davi, Carla e Vitor poderão responder por homicídio culposo, já que os três tinham o dever de agir? Errado por causa do Davi. Porque o Davi agiu, só que a porta emperrou. Então, letra C também está errado. Letra D. Vitor apenas poderá responder pelo crime de omissão de socorro? Errado. Errado por quê? Porque Vitor é o salva-vidas. Se ele é salva-vidas, ele é o garante e garantidor. Se ele é garante e garantidor e não agiu, ele responde pelo resultado. Então, olha a resposta. Letra A. Carla e Vitor apenas poderão responder por homicídio culposo, já que podiam atuar e possuíam obrigação de agir na situação. Então, vejam, a Carla e o Vitor deveriam agir porque eram os garantidores e não agiram. Então, elas respondem pelo resultado. Resultado, homicídio culposo. Pessoal, essa matéria é importantíssima, não só para o exame da ordem, para quem foi atuar na área
criminal. Já imaginou um cliente teu chega lá e você fala assim, ó, fique tranquilo, Vitor, você no máximo vai pegar uma omissão de socorro aí, uma peninha de 6 meses. Aí vem uma sentença, homicídio culposo. Aí você não sabe nem explicar para o teu cliente o porquê ele pegou homicídio culposo. Então não tem como você não saber a questão de omissão própria, que é quando você não tem o dever de agir, com a omissão imprópria, quando você tem o dever de agir. Sim, Gislaine, né? Na hora da prova, né? Aí é tudo uma questão. Mas essa não teria muito erro, Gislaine, porque o salva-vidas é o salva-vidas, né? Do ambiente. Então, ele é o garante garantidor. E a prova da Carla é... Não, David, falei, Carla, fique responsável por mim. E a Carla falou, eu fico. Então, ela ficou, virou garante garantidor. Certo? Resposta correta, letra A. Perfeito? Vamos lá, então, para mais uma. Vanessa, passa para mim? Não, agora é você. Calma, que agora sou eu, desculpa. Tá, vamos lá. Eu trouxe uma de processo penal aqui para vocês. Só que essa daqui, pessoal, como o meu tempo está um pouquinho estourado, essa daqui, a resposta correta é letra D ali, mas deixa eu explicar rapidinho para vocês, porque eu quero falar um pouquinho da última. Aqui, ele está perguntando sobre prazo processual, né? Então, no caso de uma apresentação de resposta à acusação, alegações finais, apelação, recurso em sentido estrito, como se dá o prazo, né? Ele é diferente lá do processo civil, onde se dá a intimação, o prazo se inicia quando se junta a intimação do processo, em regra. No processo penal é diferente. No processo penal, segundo o artigo 798 do Código de Processo Penal, ele se inicia da intimação. Então, se vocês verificarem, o advogado e o réu foram intimados no dia 5. Se eles forem intimados no dia 5, uma terça, o nosso prazo já começa a contar no dia 6. E aí é corrido. 6, quarta, 7, quinta, 8, sexta, 9, sábado e 10, domingo. Como cai num domingo, os prazos processuais passam para o primeiro dia útil. Então, meu prazo passou a ser dia 11, segunda-feira, prazo processual. Artigo 798 do Código Penal, do Processo Penal. Então, lembre, é da intimação e não da juntada da intimação. Começa a contar no primeiro dia útil, então dia 5, se 5 foi terça, começa a contar 6 na quarta. Corre 5 dias, que é o prazo da apelação, e aí você cai num sábado, um domingo ou feriado, vai para o próximo dia útil. Perfeito? Resposta correta, letra D. D porque eu quero falar da última, que é a que eu mais gosto. Letra D, senhores, olha que legal. Na letra D, eu trouxe para vocês, e aqui, desculpa, mas eu trouxe específico para quem vai fazer a segunda fase do exame da ordem, né? Então, eu trouxe os 3 últimos, eu trouxe dos 4 últimos, eu trouxe os 3 últimas práticas penais. E se você verificar as 3 últimas práticas penais, nós temos as redações de cada prática com as últimas frases. Então, aqui, ó, é a última frase do 28º, a última frase do 30º e do 31º, para a gente definir qual peça processual que cabe. Então, olha lá. Com a juntada da documentação de imediato, sem adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia. Proferiu decisão de pronúncia, né? Nos termos da denúncia. Sendo publicada a mesma em data tal, qual seja 18 de junho, você, como advogado de Túlio, que era o cara, redija a peça jurídica cabível. E aí eu não vou me aguentar, né? Nem que a Vanessa brigue comigo. Nós temos que lembrar, senhores, veja que a minha aula vai ser um pouquinho diferente das outras lives. Aí. Tá uma tela em branco aí, Vanessa? Deixa eu ver aqui, tá? Tá, então vejam lá. Nós temos que lembrar que se nós estamos numa sentença de pronúncia, nós estamos numa linha do tempo, num procedimento do júri.
E o procedimento do júri, ele não me traz sentença na primeira fase, ele me traz o quê? Decisão de pronúncia, decisão de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Quando ele me traz essas 4 decisões, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, nós temos recursos cabíveis para cada uma delas. E aí, lembre quem vai fazer a primeira fase. Toda vez que no procedimento do júri forem consoantes, o recurso também é uma consoante. Recurso em sentido estrito. Toda vez que a decisão do júri for vogal, em pronúncia e absolvição sumária, eu também terei um recurso que será uma vogal, ou seja, caberá apelação. Certo? Então, consoante, consoante, recurso é uma consoante, reze. Vogal, vogal, o recurso é uma vogal. Voltando para a nossa querida tela, antes que a Vanessa me mate, nós temos lá o quê? Nós temos que no concurso 28, nós tivemos uma decisão de pronúncia. Se a decisão é de pronúncia, a peça cabível era um reze, um recurso em sentido estrito. Se a decisão é de pronúncia, olha lá o 31º, não está escrito pronúncia? Se é pronúncia, é um recurso em sentido estrito. Veja, eu peguei a última frase das práticas penais. E que as últimas palavras que falam em pronúncia, nós sabemos que é recurso em sentido estrito. Quem foi meu aluno sabe a minha linha do tempo, né? Que eu sou conhecido como a linha do tempo, né? Aonde trava o exercício, a próxima letra é o que você tem que redigir. Agora, veja, o 30º, professor, o 30º não tem nada a ver com pronúncia. Ah, mas o 30º diz o quê? Sendo fixado o regime inicial fechado de cumprimento da pena. Ou seja, o juiz deu uma sentença. E para quando o rito é normal, o rito não é de júri, e o juiz dá uma sentença... Opa, deixa eu fazer uma linha correta aqui, né? Senão a Vanessa também vai complicar. Quando eu tenho uma decisão, quando o rito é normal e eu tenho uma sentença, todos nós sabemos que o recurso cabível é uma apelação. Certo, senhores? Então, aqui eu falei de forma rápida, mas é só para vocês verem o tanto que o direito penal é melhor que o direito administrativo, primeira forma, e de segundo, como é fácil você achar as peças para a segunda fase do exame da ordem. Aqui, ó, com os 3 exercícios, com os 3 últimos parágrafos, eu já defini para vocês que falou em pronúncia é recurso em sentido estrito, falei em sentença é apelação. Depois eu passo o telefone do meu curso particular de prática penal. Eu passo a palavra novamente para a Vanessa. Muito obrigado, senhores. Desculpa eu falar tão rápido, é que não tenho o que fazer. Não, agora, só vou pedir para você não tirar o compartilhamento. Ah, professor Akhenaton. Eu passei aqui só para dar uma boa noite para todos vocês, para agradecer a essa excelente mesa. Olá, professora Graciela, quanto tempo, saudades. Olá, professor. A Vanessa, professor Tayan, né, a comunidade acadêmica, nossos alunos. Apenas para agradecer aos professores pela excelente iniciativa e também dizer aos nossos alunos para sentir uma espécie de um gostinho, né, daquilo que nós estamos planejando para o próximo semestre, que são alguns preparatórios para a ordem também para vocês, algumas atividades para que vocês possam aí ficar mais afiado para essas provas, né, que às vezes exigem né, essa coisinha que o Tayan falou ali, né, esse olhar atento às questões, né. Então, mais uma vez, obrigado, professora Vanessa, professor Tayan, professora Graciela, né, e desejo a vocês aí uma excelente noite. E só passei para dar um oizinho mesmo, tá? Tchau, tchau. Joia. Obrigada, professora Akhenaton. Então, dá uma continuidade aí agora com a professora Graciela. E, claro que eu vou ratificar que administrativo é muito melhor que penal. Só por Deus. Não sabia que era uma noite de competições, professor Tayan. Mas tudo bem. Só da matéria.
Só na matéria. Ah, tá. Não esqueça que eu sou padrinho de casamento dessa menina, né? Então, eu jamais poderia competir com essa menina. Só dou conselhos. Tá certo. Bem, eu também não sabia que era para falar sobre a facilidade, né, na segunda fase da OAB. Eu também uso a linha do tempo, professor Tayane. Também, através dela, eu explico as únicas 9 peças que nós temos em direito tributário, certo? Mas numa próxima, então, me preparo para isso, ok? Estou brincando. Gosto muito do professor Tayane, meu colega na faculdade, meu parceiro nas atividades profissionais. Então, essa brincadeira é saudável. Mas vamos lá. Para os que não estavam aqui também desde o começo, eu quero me apresentar novamente. Eu sou a professora Graciela e professora de Direito Tributário na instituição da Unicecal. Então, acolho todos vocês que são da comunidade acadêmica como um todo. Bem, sacanagem, né? Ficar como última da noite, porque aí todo mundo já está cansado e as atenções ficam mais difíceis, né? A gente já começa a ter fome, né? Etc. Mas eu procurarei ser breve, até porque o Tayane já avançou no meu tempo, então eu vou procurar ser breve para que vocês possam não se cansar tanto. Está tocando aqui o meu telefone, eu estou no escritório, está tocando o telefone da segurança, provavelmente, tá? Então, a hora que ele tocar aqui na minha sala, eu só vou tirar do fone, tá? Peço desculpas para vocês. Bem, quando a gente fala em direito tributário... Um pouquinho. Pronto. Quando a gente fala em direito tributário, e aí o direito tributário se aproxima muito do direito administrativo, embora em muitos pontos o direito tributário se aproxime do direito penal. Aliás, quando eu inicio a minha disciplina na faculdade, na minha primeira aula, eu falo justamente sobre as proximidades entre direito tributário e penal, que são muito maiores do que possam parecer, né? Mas, no que diz respeito ao direito administrativo, o que nós temos de característica é de que temos uma farta legislação, né? E, de uma certa forma, descentralizada. No entanto, em se tratando de concurso, e principalmente falando de exame da ordem, nós temos que nos concentrar num tripé de legislação que são as que efetivamente são cobradas, certo? Obviamente que eu estou falando da primeira fase, né? Se nós partirmos para a segunda fase, aí nós temos que prestar mais atenção em outras legislações. Mas para a primeira fase, nós nos concentramos principalmente na Constituição Federal, que trata do Sistema Tributário Nacional, no artigo, né, na parte que ela trata do sistema tributário, do Código Tributário Nacional, CTN, e a Lei de Execução Fiscal, que é a 6.830 de 80. Então, essas são as 3 leis, ou a legislação que nós devemos concentrar os nossos esforços para responder a primeira fase, as perguntas da primeira fase. Tanto é verdade que eu trouxe perguntas aqui justamente que vão ser respondidas a partir dessa legislação, principalmente. Bem, ainda quando a gente fala de direito tributário, importantíssimo nós lembrarmos, e aí nós nos concentramos o nosso olhar na Constituição Federal, é que nós temos 3 níveis de competência, e é por isso que nós temos uma legislação tão densa e tão profícua, né? Temos tantas legislações, porque nós falamos de 3 níveis de competência que têm completa autonomia, né, para legislar.
Tá, vou tirar o completa, que seria um exagero, mas que tem uma grande autonomia, né, para legislar. Nós temos legislações de cunho federal, estadual e municipal. E quando a gente fala da legislação federal, nós ainda temos dois viés. A legislação federal, propriamente dita, que é a legislação que compete à União Federal, e uma legislação de vertente nacional, né, que é aquela legislação também federal, que emana da União Federal, mas que, na verdade, tem uma aplicação nacional, né, que submete todos os entes políticos, que é o caso do Código Tributário Nacional. Então, quando a gente fala de primeira fase, é essa visão que nós temos que trazer do direito tributário. E lembrando ainda que, quando nós falamos de direito tributário, nós devemos nos concentrar no conhecimento do que é tributo e a sua legislação específica, ou seja, a legislação que vai tratar o tributo, e a legislação que vai tratar da administração e fiscalização tributária. São coisas diferentes também, né? E em todos os níveis ela vai aparecer, ou seja, a União Federal, os estados e os municípios. Eles tratam do tributo, quando nós falamos de competência, e eles tratam da administração tributária, da fiscalização tributária, quando nós falamos de arrecadação. E aí, e é por isso que eu digo e reafirmo, que o nosso olhar vai ser para a Constituição Federal, que é a regra, que é a norma que vai definir os traços da competência tributária, que vai definir as regras de competência tributária, para o Código Tributário Nacional, que vai traçar as principais normas gerais em direito tributário, embora o Código Tributário não seja o único instrumento, mas ele é o principal instrumento normativo. E vamos olhar para a execução fiscal, para a lei de execução fiscal, melhor dizendo, que é a 6.830, porque ela vai concentrar as normas, o regramento no que diz respeito à cobrança do tributo, quando nós falamos, então, já da dívida ativa. Dentro desse raciocínio, nós temos também a linha do tempo do tributo, né, que começa lá com a sua previsão normativa, na hipótese de incidência, a sua realização no fato concreto, que nós vamos chamar de fato gerador, que faz nascer a obrigação tributária, que é constituída, se transforma em crédito tributário e que vai ser, então, cobrado do contribuinte, que ao pagar, né, extingue o crédito, ou se não pagar, vai ser constituído em dívida ativa, certo? Bem, dentro dessa explanação que eu trago, eu elegi, então, 5 questões que são até questões relativamente simples, com respostas curtas, mas que vão nos trazer, vão nos dar uma pequena visão do que os concursos da ordem têm procurado cobrar, se concentrando nesses três instrumentos normativos que eu acabei de apontar para vocês, certo? Então, vamos às perguntas, às questões, e na medida que nós comentamos, nós vamos visualizando o que eu estou dizendo, certo? Eu vou também olhar para a tela aqui, porque ao invés de ler no meu celular, eu vou ler no meu computador, porque já está tarde, né? A idade avançada, é mais fácil a leitura na tela do computador, tá bom? Então, vamos lá. A questão número 1 é uma questão do exame da ordem de 2021, assim como o professor Tayan e a professora Vanessa, eu busquei uma questão deste exame, que foi considerado, como já dito pelos outros professores, um exame difícil,
mas essa aqui está com uma questão relativamente fácil. Então, diz ela, José está sendo executado por dívida tributária municipal não paga. Na certidão de dívida ativa, CDA, que instrui a execução fiscal, constam o nome do devedor e seu domicílio, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora. A origem e a natureza do crédito, com menção do decreto municipal em que está fundado, e a data em que foi inscrito. José oferece embargos à execução, atacando a CDA, que reputa incorreta. Diante desse cenário, José. Então, uma questão aí do último exame, que vai justamente cobrar conhecimento da Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 80. E aqui um detalhe, antes de ir para as questões, para as alternativas efetivamente, e pegando na carona também no que o professor Tayan mencionou anteriormente, a Lei de Execução Fiscal, ela tem características muito próprias, ela é uma lei especial em relação à execução prevista no Código de Processo, e a sua principal peculiaridade está no que diz respeito aos prazos processuais. Também, como acontece em penal, por isso que eu falo que nós temos bastante proximidade com o penal, os prazos começam a serem contados da ciência do executado, né? Então, não se trata de contagem de prazo, como a gente vê lá no processo civil, onde conta da juntada, né? Então, quando o executado ele recebe a citação para responder à execução, ele vai ter lá o prazo de 5 dias para pagamento ou apresentação de bens a penhoras. Esse prazo conta do recebimento, né, de quando ele recebe a citação, e não da juntada desse documento no processo. Tá? Então, uma peculiaridade do rito de execução fiscal, entre outras peculiaridades. Mas, na questão aqui, o que se quer, o conhecimento que se busca é em relação ao próprio título executivo, né? O título executivo da execução fiscal é a certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa, ela é um resumo da dívida ativa. Então, ela tem que contemplar as principais informações que constam do termo de dívida ativa. E, portanto, a legislação vai exigir que sejam preenchidos os requisitos previstos ali no parágrafo 5º do artigo 2º da Lei de Execução Fiscal, certo? E diante dessa informação, então, a gente responde a pergunta. Vamos lá. Então, o José aqui ele vai oferecer embargos de execução para atacar a CDA, para atacar o título executivo efetivamente. E aí a questão alternativa A vai dizer o seguinte: diante desse cenário, José tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos pela lei. Bem, a primeira informação que a gente precisa ter para a gente responder essa questão é de que, quando a gente fala de execução fiscal, o ônus da prova da execução fiscal, na execução fiscal, é sempre do executado, né? Ou, na imensa maioria das situações, é do executado. Porque a CDA, ela goza de presunção, certo? No entanto, ao contrário do que está dito na alternativa C, ela não goza de uma presunção absoluta, né? O artigo 3º da lei vai dizer que a dívida ativa regularmente escrita
goza de presunção de certeza e liquidez. Esta presunção é uma presunção iuris tantum, que a gente chama, né? Que é aquela presunção que comporta, que permite prova em contrário. Bem, com essa informação, a gente já consegue, então, eliminar como incorretas, visualizar como incorretas a alternativa A e a alternativa C. Por quê? José tem razão, pois cabe à Fazenda Pública o ônus da prova de que a CDA cumpre todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei. Não, não cabe à Fazenda Pública. Ela goza de presunção, certo? Portanto, quem tem que provar que a CDA não cumpre os requisitos é o José. Com isso, a gente percebe que a letra C diz não tem razão, pois essa CDA goza de presunção iuris et iure, absoluta, de certeza e liquidez, também está incorreta, porque é possível, sim, contestar a CDA em razão da sua presunção iuris tantum, né? Ou seja, é possível comprovar que ela está incorreta. Muito bem. Aí a alternativa B vai dizer assim, que José tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o em crédito tributário está fundado. E a D vai dizer não tem razão, pois essa CDA contém todos os requisitos obrigatoriamente exigidos por lei. Uma vai eliminar a outra. Então, o que a gente precisa saber aqui? Se José está correto porque ele aponta a falta de um requisito, ou se ele está incorreto porque todos os requisitos aparecem. Essa resposta nós vamos encontrar na legislação, no seu parágrafo 5º, que vai dizer que o termo de inscrição de dívida ativa deve conter. E aí vai dizer para nós quais são os requisitos que devem aparecer. O nome do devedor, o valor, a origem, a indicação, se for o caso, de estar sujeito à atualização monetária ou não, e a indicação do número de inscrição e do registro de dívida ativa. E qual foi o requisito que faltou aqui? O requisito do inciso 2, que vai dizer o valor originário da dívida tem como termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos previstos em lei ou contrato. E aqui, a alternativa B vai dizer isso, tem razão, pois a CDA deve mencionar dispositivo de lei em que o crédito tributário está fundado. E nós vimos pelo enunciado que ele não aponta o dispositivo de lei, mas faz menção do decreto municipal em que está fundado. Decreto municipal não é lei, e quando nós estamos falando de direito tributário e falamos de lei, ela é em sentido estrito, isso com base no princípio da estrita legalidade, aplicável de forma bastante incisiva no direito tributário, certo? Portanto, então, a resposta correta dessa pergunta é a letra B, porque o José tem razão, pois a CDA deve mencionar o dispositivo de lei que o crédito tributário está fundado, e ela não mencionou. Fez menção a um decreto, que não é lei. Ok? Muito bem. A número 2. A número 2 é uma questão do exame da ordem de 2020, o 31º, e é uma pergunta que vai exigir conhecimento não da legislação sobre o IS, da legislação sobre o ICMS, mas vai exigir conhecimento sobre a hipótese de incidência, ou melhor, ou dito de outra forma, a descrição normativa do ISS e do ICMS. E onde nós encontramos a descrição da hipótese de incidência dos tributos, sobretudo dos impostos, na Constituição Federal, certo? Então, mais uma vez, verificando que para a resolução da prova, você precisa conhecer a Constituição Federal. Então, essa questão vai dizer o seguinte: a sociedade empresária ABC
concessionária de serviço de transporte público coletivo de passageiros opera a linha de ônibus 123, que inicia seu trajeto no município X e completa seu percurso no município Y, ambos localizados no estado Z. Sobre a prestação onerosa desse serviço de transporte, deve incidir a. O ISS a ser recolhido pelo município X, b. O ISS a ser recolhido pelo município Y, c. O ICMS a ser cobrado de forma conjunta pelo município X e município Y, e d. O ICMS a ser recolhido para o estado em que se localizam o município X e o município Y. Bem, como então que eu vou saber responder essa pergunta? Sabendo qual é a hipótese de incidência do ISS e qual a hipótese de incidência do ICMS. Ou seja, como é que a legislação constitucional, como é que a Constituição Federal descreve a hipótese de incidência desses dois tributos. Lembrando uma informação muito, muito importante. A Constituição Federal não cria tributos, certo? A Constituição Federal não cria os tributos. Principalmente, ela não cria os impostos. A Constituição Federal prevê as regras de competência para que cada ente político crie os seus tributos, crie os seus impostos. Tanto é verdade que, para que um município possa cobrar o ISS, que é um tributo, que é um imposto municipal, esse município precisa ter uma lei municipal criando o ISS. E o ICMS, que é um tributo estadual, um imposto estadual, ela deve ser, só poderá ser cobrada se o Estado também possuir uma legislação específica criando o ICMS. Então, a Constituição não cria tributos, não cria impostos. Mas, no que diz respeito aos impostos, ela descreve a sua hipótese de incidência. Isso significa dizer que a legislação infraconstitucional não pode criar impostos se afastando da descrição da hipótese de incidência prevista na Constituição Federal. Dito isso, para que a gente possa, então, interpretar esse enunciado que vai apontar, então, uma prestação de serviço que vai estar, que precisa ser verificado se vai estar submetido ao ISS ou ao ICMS. O ISS, que é um imposto municipal e, portanto, previsto no artigo 156, ele diz que é um imposto sobre prestação de serviços, ou imposto sobre serviço, né? Inclusive, a gente chama de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Mas o ICMS também tem um S, porque o ICMS é um tributo ou é um imposto que incide sobre mais de uma hipótese de incidência, porque ele incide sobre a circulação de mercadorias e sobre serviços. E a Constituição Federal vai dizer para nós, quais são esses serviços. Então, se nós pegarmos lá na Constituição Federal a descrição da hipótese de incidência do ISS e do ICMS, deixa eu só chegar lá na Constituição, no artigo, para fazer a leitura literal com vocês, nós vamos ver que, só um pouquinho, quase lá. Artigo 155. Compete aos estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Portanto, o S do ICMS é prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. É aquela prestação de serviço de transporte que sai de uma cidade e vai a outra, ou sai de um estado e vai a outro.
enquanto que o ISS, que é o imposto previsto no artigo 156, e, portanto, um imposto municipal, está assim descrito, né? Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 3, serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, inciso 2, e definidos em lei complementar. Então, fora aqueles previstos no 155, tudo é ISS, né? Então, por eliminação, é ISS. Aqui, então, o enunciado vai dizer para nós que a sociedade empresária ABC, ela presta serviços de transporte público coletivo de passageiros e opera, né, numa linha que inicia o seu trajeto do município X e completa o seu percurso no município Y. Portanto, eu tenho aqui uma prestação de serviço de transporte intermunicipal. Se eu tenho uma prestação de serviço de transporte intermunicipal, eu tenho recolhimento de ICMS, né? E, portanto, a resposta correta aqui é a letra D, o ICMS a ser recolhido para o estado em que se localizam o município X e o município Y, certo? A anterior está incorreta, o ICMS a ser cobrado de forma conjunta pelo município X e o Y, não pode ser assim, né? É uma questão bem absurda, porque, na verdade, o ICMS é um imposto estadual, ok? Muito bem, a questão número 3. Vamos lá. Uma sociedade empresa, eu não estou nem pedindo para a professora marcar nada, não sei nem se ela conseguiria, mas também para que a gente possa agilizar aqui e não ficarmos tão adiantados na hora, certo? A questão 3 do mesmo exame da ordem, que é de 2020, uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado X o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário, mas não de uma lei específica para o parcelamento de débitos tributários de devedor em recuperação judicial. Diante desse cenário, assinaram centrada lá na Constituição Federal, de competência e posse de incidência, e agora uma questão que vai se concentrar no Código Tributário, especificamente nas normas gerais de direito tributário, que estão a partir do artigo 97 do Código Tributário. Aqui nós temos uma pergunta que diz respeito ao parcelamento. Quando a gente fala de parcelamento, nós já estamos falando de crédito tributário devidamente constituído. Quando nós falamos de crédito tributário devidamente constituído, nós estamos falando dos caminhos que poderão ser percorridos pelo contribuinte, que é buscar a sua extinção através do pagamento e das outras hipóteses descritas no artigo 151, 156, a sua suspensão por meio das hipóteses previstas no artigo 151, ou enquadrar-se num dos benefícios que promovem a exclusão a partir dos artigos 175, que é a anistia e a isenção. Quando eu falo de parcelamento, eu estou falando de uma das hipóteses de extinção, certo? Desculpem, de suspensão. O parcelamento é uma das hipóteses de suspensão. Quando eu peço o parcelamento, embora ao final o meu desejo seja de quitação, ela é, em um primeiro momento, uma hipótese de suspensão, tá? Mas vamos lá. Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado X o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário, mas não de uma lei específica para o parcelamento de débitos tributários do devedor em recuperação judicial.
Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. O parcelamento não pode ser concedido caso inexista lei específica estadual que disponha sobre condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. B. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor em recuperação judicial quanto a tais débitos com o Estado X não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. C. O parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de juros, em regra, no caso do devedor em recuperação judicial, e o parcelamento do crédito tributário exclui a incidência de multa, em regra, no caso do devedor em recuperação judicial. Tá. Primeira dica, quando a gente fala de pagamento o parcelamento é uma espécie de suspensão que vai em busca do pagamento, a primeira regra que a gente precisa ter em direito tributário é de que nunca ele vai se dar de forma a beneficiar o contribuinte. Tá, deixa eu dizer de uma outra maneira. Ele sempre vai se constituir de maneira a ser o mais favorável possível para o fisco, para a fazenda pública. Isso significa dizer, ou seja, qualquer benefício ao contribuinte, ele tem que ser específico em razão de benefícios expressamente previstos no Código Tributário, como é o caso, por exemplo, da anistia, como é o caso, por exemplo, da isenção e da remissão. Quando eu estou falando de contribuinte que vai em busca do pagamento, ele vai sempre pagar, né, com juros, com correção monetária, com aplicação de multas, certo? Porque a legislação ela vai estabelecer regras que sejam favoráveis ao fisco, né, e para que o pagamento seja o mais, né, favorável, o mais adequado para o fisco. Então, essa é uma primeira informação importante. Tá. As regras em relação ao parcelamento, elas estão previstas ali, deixa eu só abrir o código, a partir do artigo 151, que prevê expressamente, então, né, o parcelamento como uma forma de suspensão do crédito tributário. Deixa eu só pegar aqui. Então, aparece lá, suspende a exigibilidade do crédito tributário, inciso 6, o parcelamento, tá? Vamos voltar aqui. No caso de uma sociedade empresária em recuperação judicial, a pergunta se concentra nisso. Se o parcelamento ele deve ser tratado de forma diferente para uma empresa em recuperação judicial. A resposta correta é a letra B, que vai dizer o seguinte: o prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor da recuperação judicial quanto a tais débitos com o Estado X não pode ser inferior ao concedido por lei específica de parcelamento de créditos tributários do devedor em recuperação judicial. O que significa dizer isso? Que isso é uma alteração trazida por uma lei em 2005, que vai dizer que a sociedade empresária que está em recuperação judicial, ela pode ser tratada de forma diferente, com exigências de garantias diferentes, próprias. No entanto, se a lei específica não tratar disso, ela tem que cair na regra geral do Código Tributário. Portanto, a resposta correta dessa questão é a letra B, certo? Vamos lá. A próxima. Como é que eu estou aí? Estou muito atrasada? Vou tentar ser mais rápida. No final do ano ninguém me respondeu, então eu estou seguindo. No final do ano de 2018, o município X foi gravemente afetado por fortes chuvas que causaram grandes estragos na localidade. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y, em que está localizado o município X,
aprovou lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento de imposto predial e territorial urbano do ano subsequente em favor de todos os contribuintes desse imposto situados no município X. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Nós temos um outro caso de hipótese de suspensão da exigibilidade, que é a moratória. A moratória é sempre a possibilidade de um prazo maior para pagamento, certo? Assim como o parcelamento. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A lei ordinária não é espécie normativa adequada para a concessão de moratória. Lei estadual pode conceder moratória de IPTU em situação de calamidade pública ou de guerra externa ou de sua iminência. A lei estadual não pode em nenhuma hipótese conceder a moratória de IPTU, e a referida moratória somente pode ser concedida mediante despacho da autoridade administrativa em caráter individual. Essa pergunta, a resposta correta é a letra C, conforme previsão do artigo 152 do Código Tributário, que vai trazer lei específica também quanto a isso, dizendo que, deixa eu chegar lá, que a moratória somente pode ser concedida a moratória somente pode ser concedida, a linha A, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refere. Aqui nós temos uma regra de competência também, né? Voltando a aparecer aqui. Lembrar que nenhum benefício tributário ele pode ter caráter heterônomo. Quer dizer isso, o legislador só pode conceder benefícios tributários no que diz respeito ao próprio tributo, nunca no que diz respeito a tributos que não lhe competem, né? Sob pena de invasão de competência. Isso nós chamamos, então, de benefício heterônomo. Quando eu concedo uma moratória heterônoma, quando eu concedo uma isenção heterônoma, ou seja, quando eu concedo uma isenção, quando eu concedo uma moratória, uma anistia de um tributo que não se refere a mim. O Estado não pode, né, conceder, lei estadual não pode, em hipótese alguma, conceder moratória no que diz respeito ao IPTU. Quem pode conceder moratória no que diz respeito ao IPTU é o município competente, tá? E, por fim, um exame da ordem de 2019, o Distrito Federal instituiu por lei distrital a contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. De novo aqui, uma pergunta, que eu respondo com conhecimento na Constituição Federal. Aqui tem uma característica bem específica que também aparece nos concursos da OAB de maneira geral. Perguntas sobre tributos, especificamente. Eles adoram perguntar sobre contribuição e sobre empréstimo compulsório. E o conhecimento que eles exigem sobre contribuição e empréstimo compulsório são conhecimentos constitucionais, ou seja, ele não vai se concentrar em legislação específica. Isso vai acontecer só para a segunda fase. Na primeira fase, se eu fizer uma boa leitura da Constituição Federal, eu consigo responder as questões sobre tributos. E pelo menos uma questão sobre tributo vai cair na prova, tá? Então, o Distrito Federal, por meio de lei distrital, instituiu, né, a contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Um contribuinte insurgiu-se judicialmente contra tal cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. Querendo dizer aí que, então, o Distrito Federal estaria evadindo competência, né? Diante desse quadro, assinale a alternativa correta. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é a União, o ente federado competente pela instituição da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública na capital federal. B. O contribuinte tem razão, uma vez que, em virtude das peculiaridades do Distrito Federal, é o Estado de Goiás responsável pela instituição da contribuição para o custeio de iluminação pública na capital federal. C. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal possui delegação de capacidade tributária ativa feita pela União para a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. E D. O contribuinte não tem razão, pois o Distrito Federal
pode instituir a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, assim como os municípios. A resposta correta é a letra D. Essa competência ela está descrita na Constituição Federal, no seu artigo 149, o 149A, né, que vai expressamente dizer, estabelecer que compete aos municípios e ao Distrito Federal instituir a contribuição, essa contribuição. Então, os municípios do Distrito Federal poderão instituir a contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviço de iluminação pública, né? Então, é uma competência dos municípios e do Distrito Federal, certo? Então, por isso, a resposta está correta. A letra C está incorreta, porque o Distrito Federal ele possui competência e não só capacidade. Ele também possui capacidade tributária, mas ele possui competência tributária, ou seja, ele pode criar aquele tributo, e daí, por óbvio, vai possuir capacidade tributária para cobrar esse tributo também. E as outras, a letra B e a letra A, estão incorretas porque dizem, né, estabelecem que a competência é de outro ente político que não do Distrito Federal, contrariando expressamente o que está previsto no artigo 149A, certo? Então, essa é a resposta correta. Certo, gente? Como última, então... A professora Graciela, fala, até queria fazer uma consideração, achei super pertinente. A última questão talvez casaria muito com o administrativo e constitucional, né? Porque a gente fala muito da iluminação pública, dessa questão de competência de serviço público. Sim. Por isso que é interessante muitas vezes a gente casar uma disciplina com a outra, o conhecimento uma com a outra, porque às vezes uma disciplina responde a outra. Sim. E nós, aliás, né, nas minhas aulas de direito tributário, eu tenho que avançar um pouquinho do direito administrativo, bem pouquinho, né, porque eu só sei até a página 2, né, ou seja, eu só sei até onde ele casa com o tributário, mas sim, quando a gente fala de serviço, né, por exemplo, preciso falar de serviço baseado no direito administrativo. E o direito penal, né, porque quando eu falo da linha do tempo do tributo, certo? Eu uso das mesmas técnicas do meu querido amigo e professor Tayane. Joia. Era isso, professora, as minhas... Eu acho muito pertinente, a gente até poderia, assim, continuar muito, a gente até queria casar com mais disciplinas, mas em virtude do tempo também, a gente sabe que o tanto quanto desgastante às vezes né, de uma noite fria, mas a gente agradece aí a presença de todos. Se alguém tiver algum questionamento, se quiser conversar aí, a gente está à disposição para sanar qualquer eventuais dúvidas que vocês tenham, considerações aí, serão sempre bem-vindas. O povo hoje está quieto, né? Está muito frio. Está muito frio, acho que é isso, pode né? Pode ser bom, pode ser ruim. Não sei, né? A Ciara ali comentou, deixa eu ver quem mais. A Bianca também. Então, isso já a gente agradece de coração aí a presença de todos vocês. Todo mundo ali com saudades, queria ter ouvido mais. A gente vai fazer mais alguns encontros aí, daí a gente conta com a presença de todos vocês. A gente agradece de coração todos aí e esperamos que o conhecimento que a gente passou aí em curto tempo seja bem proveitoso aí para cada um de vocês que esteve presente. Faço as palavras aí de finalização também para o professor Tayane e para a professora Graciela e de antemão agradeço também a presença e a contribuição de cada um de vocês. Obrigado, Vanessa, né, até por você ter a ideia e fazer o convite, né? É sempre bom a gente falar para os alunos, seja da instituição ou de outra, né? Tudo bem que eles ficam me apressando e eu daí tive que falar mais corrido, mas e ainda mais com frio, né? Tá bom, então eu só tenho que agradecer. Da próxima vez também pode me chamar que estamos disponíveis.
Eu também só agradecer, né? Aprendi muito de tributar, muito de penal e de administrativo nessa noite, e nossa, foi um prazer muito grande poder ter essa experiência com vocês. Estou à disposição também para outras desta. Ai, que bom. Então, eu vou desejar aí uma ótima noite a todos os participantes, né? Agradecendo novamente aí a participação, né? E a colaboração de todos aí. Então, um beijo, né? Uma boa noite. E amanhã também a gente continua com o evento Transformação aí. Amanhã a gente vai conversar aí com o professor um professor que era aluno da instituição e outro professor lá do curso de Educação Física daqui de Ponta Grossa. Então, aí fica o convite para a gente falar sobre direito desportivo amanhã na nossa mesa redonda. Combinado? Então, beijinhos. E até. Tá bom.